Graça e paz, povo de Deus, virei agora. Vocês estão bem? Podem sentar. Eu me chamo Jordi Arruda. E eu me chamo Érica. Nós somos casados há 5 anos, amor, pelo amor de Deus. 5 anos. Faremos 5 anos agora em agosto. 5 anos, né? E aí, queria agradecer demais também pela oportunidade, tá, gente? Pelo privilégio de estar aqui. É uma grande bênção. É um tema bem complexo, né? Falar sobre relacionamentos. Mas, antes de tudo, eu queria fazer algo que o Senhor colocou em meu coração. Não foi planejado, não conversei com Érica, mas enquanto estava no louvor, me veio uma nota, que é falar sobre quem você é, não em Deus, mas sobre a personalidade que você tem, a personalidade que você carrega, aquilo que não é empecilho para a obra, sabe? Tem uma música que ela é um pouco pesada, mas eu vou cantar aqui, mas que eu quero que vocês entendam, não como o pecado. Vou cantar e aí vocês vão entender. Ela diz mais ou menos assim: depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? E o Senhor falava no meu coração enquanto eu estava sentado, não sobre o pecado de eu subir no púlpito e o que é que eu estou fazendo, mas de esconder aquelas características que são tão lindas em nós, sabe? Mas às vezes a gente tem vergonha de pessoas, vergonha do que alguém vai falar, ou, não sei, algo que pode impedir aquilo que o Senhor pode potencializar em nós, sabe? Eu e Érica, nós somos um casal que antes de nos conhecermos, as pessoas já nos conheciam como sendo pessoas felizes, alegres, animadas, né? E depois de nos unirmos, isso permaneceu, e isso foi potencializado. E eu acho que as pessoas nos enxergam assim, como um casal feliz e alegre. E, às vezes, a gente acaba se unindo a uma pessoa que vai drenando, sabe, aquilo que o Senhor colocou de tão lindo em nós. Então, não estava na ministração isso. Érica não tinha a mínima ciência que eu ia fazer isso aqui. Mas é porque eu acho que o Senhor está querendo falar com alguém aqui. De verdade, o que é que você carrega de personalidade que é tão lindo e que o Senhor pode potencializar? Veja que Pedro, por muitas vezes, enquanto caminhava com Cristo, ele foi aquela pessoa impulsiva, né? Mas ele era determinado. Ele era aquela pessoa que ia e queria fazer e tal. E o Senhor potencializou isso para a obra. Logo em Atos, Pedro é o que se levanta e o que prega para 3.000 pessoas. Então, no nome de Jesus, não esconda o que o Senhor colocou de tão lindo em você, por medo, por que as pessoas vão pensar, sabe? A sua personalidade, contanto que não fira as Escrituras, ela é linda. Aquilo que precisa ser moldado, amém. Você tem líderes, você tem o Espírito Santo, você tem as Escrituras para te mostrar, isso aqui precisa ser ajustado. Mas aquilo que não, mergulha, vai fundo, vai embora. E amém. Glória a Deus. Então, voltando. É um tema bem complexo, relacionamentos, né? Contudo, o nosso Deus, ele é um Deus que se importa com isso. É um Deus relacional. E desde o início, né, ele criou ali o homem e se relacionava com o homem. Depois da queda, ele ainda assim se moveu para voltar, né, para restaurar essa relação com o homem. E, por mais que seja complexo, é importante que nós abordemos esse tema de verdade. Então, enquanto conversava com a Érica para montar essa ministração, a gente ficou pensando, amor, mas e aí? Como é lá? Lá tem muitos jovens solteiros? Lá tem muitos jovens namorando? Lá tem muitos jovens casados? Não, olha aí, amor.
Mas aí, o que foi que a gente pensou? Vamos montar 3 tópicos aí, vamos falar sobre os 3, amém? E aí, foi uma glória a Deus, que a gente não combinou, mas estava lá no rodapézinho da postagem, eu vi, né? Você jovem, namorando, casado, e amém, glória a Deus. Agora eu vou passar a palavra para minha digníssima esposa, já quero dar boa noite. Eu já ia interromper, mas pode terminar. Eu já ia dar boa noite para vocês também, porque talvez eu não fale mais. Ela fala pouco, brincando. Tá bom. Não, eu vou deixar você falar algumas coisinhas, detalhes, brincando, gente. Mas amém. E aí nós vamos agora falar sobre antes de dizer eu te amo. Né? A gente que está solteiro, né? E a gente não, vocês que estão solteiros, porque eu estou muito bem casada, obrigada, Senhor, aleluia, amém. E vocês dizem amém, podem dizer amém. Então, por que nós queremos tanto entrar em um relacionamento? Se eu falar muito alto, viu, galera aí da mesa, da sonoplastia, vocês podem ficar livres, que eu tenho um gogozinho. Então, antes da gente falar como construir um relacionamento, nós precisamos falar sobre o que nos faz construir errado. E é uma palavra assim, meu Deus, que se chama pressa. A pressa talvez por carência, ocasionado por uma carência, ou pelo desejo carnal mesmo, né, pelo desejo do que viu ou do que ouviu. E lá em Provérbios 19:2, eu gostaria que vocês abrissem. Provérbios 19:2. Todos abriram? Amém? Diz assim: não é bom agir sem pensar. Em outras versões falam: não é bom agir sem refletir. Quem se precipita acaba pecando, ou quem se apressa erra o caminho. Você já percebeu que a maioria dos relacionamentos mais bagunçados, eles começam por causa da pressa? A pessoa se joga porque sente um vazio, ou porque está carente, ou porque está todo mundo namorando e você tem que namorar, ou porque você chegou numa idade ou você sentiu apenas uma atração pela pessoa, achou a pessoa bonita, a pessoa legal, a pessoa canta, toca bateria, ou faz qualquer outro tipo de coisa na igreja que chame a atenção, e aí você, não, essa pessoa é a pessoa, certeza, Deus falou aqui no meu ouvido, sussurrou aqui, eu senti, ó. É ele, eu ouvi. E muitas vezes não é. Isso se chama pressa. A geração que tem tudo na mão não sabe lidar com o tempo de espera. Por isso fica pulando de namoro em namoro, sem direção, sem aliança e sem cura. Na maioria das vezes, isso vai nos empurrar para decisões precipitadas e impensadas. Na verdade, isso é um reflexo de uma pessoa mimada espiritualmente, que não espera, mas exige. E a pressa, minha gente, ela vai revelar quem você adora. Se é Deus ou se é você mesmo. Então, quando nós nascemos, nós não nascemos já correndo. Alguém aqui nasceu correndo? Acredito que não, né? Ninguém nasce correndo. A gente nasce, a gente começa a se alimentar do leite, né, materno ou a fórmula. E depois a gente começa a comer o alimento sólido, aprender a engatinhar, a dar pequenos passos, a andar, a correr, vai crescendo. Isso não muda quando a gente fala de relacionamentos. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos ser curados. Há feridas, há situações que nós passamos, ou que seja em outros relacionamentos, ou até mesmo a maturidade, né? Crescer. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, maturidade. Deus, ele nos chama para nós sermos um cristão maior de idade. E aqui, eu não estou falando de idade de fato, mas de maturidade espiritual. Então, para ter um relacionamento, nós precisamos ser maior de idade. No que se refere à maturidade espiritual. Nós não precisamos de alguém para ser inteiros. Nós precisamos ser inteiros para depois procurar ter alguém. E o exemplo mais claro, né, o exemplo clássico,
de como a pressa e a ansiedade pode levar alguém para ir pelo caminho precipitado é o de Saul, que ele enfrentava uma situação de extremo estresse e o exército filisteu se reuniu em grande número para atacá-los e o seu próprio exército começou a ficar desesperado, né? Em pânico, entrando em pânico. E aí ele assumiu uma função que não era dele, ele ofereceu sacrifícios, não esperou o profeta Samuel chegar e foi movido pelo medo e pela pressa. Não confiou em Deus, não obedeceu. Qual foi o resultado? A pressa gerou pecado e prejuízo. E assim como Saul foi movido pela pressa, muitas vezes as pessoas também são movidas por elas. Não apenas no relacionamento, mas em tantas outras decisões da nossa vida, né? A Bíblia nos revela que a qualidade dos nossos relacionamentos é consequência direta do estado do nosso coração. Por isso, relacionamentos saudáveis não começam com o outro. Começa com nós, com eu, com você, comigo. É impossível pessoas saudáveis e maduras se relacionar com pessoas que não são saudáveis e não são maduras. Porque o caminho não bate. A conversa não dá match. A pessoa fala uma coisa e você fala outra. A água não se mistura com óleo da mesma forma que a luz não se mistura com trevas. É impossível alguém saudável e maduro entrar em um relacionamento doente, insaudável não, né? Doente e imaturo. Tudo bom, insaudável. Gravem, gente, gravem. Então, nós precisamos nos curar, nós precisamos ser tratados, nós precisamos mergulhar no profundo de Deus. Amém? Jesus ensinou que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, lá em Lucas 6,45. Ou seja, a forma como nos relacionamos não depende apenas do outro, mas de quem nós somos internamente. Quem é você quando volta para casa? Quando as cortinas se fecham e ninguém mais está vendo? Quem é você? Quando entra dentro do quarto, desliga a luz, está com seu celular. Quem é você? Então, relacionamentos saudáveis e maduros são frutos de um coração saudável e maduro. E relacionamentos saudáveis não nascem de desejos, mas de identidade. Aleluia. Amém? E aí, a gente falou tanto quem é você. O Senhor lá, não precisa abrir, tá, gente? Lá em Romanos 8, 16, 17, diz assim: o Espírito de Deus une-se com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, é para que também participemos da sua glória. Esses versículos, eles mostram que nós somos filhos de Deus. Falam sobre a nossa identidade. Somos filhos amados. E juntamente com essa paternidade de Cristo, nos vem uma família, a família da fé. Juntamente com a família também vem a cultura do reino. Mas não fica apenas em sabermos quem nós somos. O Senhor, por meio da identidade, também nos mostra o que Ele quer de nós. Mas nós precisamos entender, de fato, o que o Senhor quer de mim. Como eu posso descobrir isso? Por meio do relacionamento com o nosso Pai. Você já viu alguém começar um relacionamento com um parceiro, uma parceira, conhecendo mais a parceira do que seu pai ou sua mãe, seus pais? Não. Impossível, né? Com Deus, o buraco ainda é mais embaixo. Porque Deus não quer apenas que nós o conheçamos mais que tudo. Ele também quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. Primeiro lugar acima de tudo. E aí, eu lembro que quando eu comecei o relacionamento com Érica, e estava naquele, né, aquele amor, aquela paixão, conto de fadas, né? Eu dizia muito para Érica: eu te amo, linda, maravilhosa, ainda digo, viu, gente? Mas eu dizia muito e tinha aquela vontade de dizer todo o amor que eu sentia por ela.
E às vezes eu pensava, vou dizer, eu te amo tudo. Mas aí vinha sempre uma nota no meu coração. E aí eu não falava, eu te amo tudo. Porém, eu falava, eu te amo quase tudo. Porque tudo só Deus. Eu podia simplesmente deixar passar isso. Porque é diferente o amor do homem para com Deus, do homem para com a mulher, enfim. Eu podia simplesmente deixar passar. Mas eu precisava reforçar isso em meu coração e em minha mente. Que Érica nunca vai ser a pessoa ou por quem eu vou me mover. Eu me movo por conta do Senhor. Amém? Então, como foi que também que eu cheguei, né, nesse entendimento? Por meio do meu relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, Ele me mostrou não apenas quem eu era, mas também o que Ele queria de mim e o meu propósito. Esse também é um ponto crucial. Saber qual é o seu propósito. Quando você descobre o que o Senhor quer para você, é um divisor de águas. Você passa a viver por aquilo. Antes de saber o que Deus queria para a minha vida, eu prestei vestibular para engenharia e para arquitetura, porque eu sempre gostei de cálculo, desenho, parará. Porém, depois de descobrir o que o Senhor tinha para mim, eu passei a pautar tudo na minha vida em prol disso. Hoje eu sou formado em educação física, sou profissional de educação física, amo esporte, me dou muito bem com esporte, e o meu chamado é missionário. Eu sei que eu vou para a África. Não sei qual país, não sei quando vai ser, mas eu sei que eu vou. Então, por meio disso, eu pensei, e aí é um pensamento natural, porém eu também penso como sendo o Senhor falando comigo. Se eu for para a África, como vai ser mais fácil para eu chegar nas pessoas? Como vai ser mais fácil para eu conseguir um emprego? Brasil, país do futebol. Então, eu podia posso entrar em ONGs, eu posso começar daí para poder levar o Evangelho. Então, por meio disso, e por conta disso, por saber do meu chamado, eu passei a viver e fazer tudo na minha vida por conta do meu chamado. Não foi diferente com Érica. Eu conheci a Érica num congresso de teatro. Só um parêntese. Quando muitas pessoas têm essa pergunta, né? Mas como é que eu descubro meu propósito? Como é que eu descubro meu chamado? Eu não tenho uma fórmula mágica. Porém, eu posso dar uma dica preciosa. Sirva. Esteja servindo. O Senhor, Ele precisa encontrar em você um coração desejoso da obra. Um coração que quer fazer a sua vontade, que quer servir, independente do que for. Um coração ensinável, um coração amoroso, sabe? Então, vou contar. Eu participava de tudo na igreja. Então, eu já fui do teatro, eu já fui de missões, evangelismo. Eu já fui ela não queria que eu dissesse, não. Eu já fui de dança. Era dança contemporânea. Meu Deus, vocês já imaginaram esse menino dançando? Que ele era de outra igreja, viu? Era. Mas então, isso tudo era aquele amor, aquele desejo de fazer a obra do Senhor. Então, eu estava em todo lugar. Cadê o tempo? Onde eu podia estar, eu estava, porque eu tinha o desejo de fazer a obra do Senhor. Então, sirva ao Senhor. Não coloque empecilhos, pelo nome do Senhor Jesus. Não coloque empecilhos, esteja disponível. Amém? Sim. E aí, com Érica não foi diferente. Quando eu a conheci nesse congresso de teatro, eu estava servindo. Não era mais do teatro, não era mais da dança. Mas eu estava servindo nesse congresso. E Érica foi lá na igreja onde eu congregava. E aí a gente se olhou. Deu match. E aí conversamos e tal. Combinamos de sair, né? Depois de algumas semanas, né? Vamos sair. Como amigos ainda, Isso, tá? como amigos. Nós éramos amigos. Amigos. E aí, a nossa primeira conversa, eu fiz questão de falar sobre isso. Porque, para mim, se ela não tivesse um chamado, nem que fosse parecido com o meu, de missões, ia ter que encerrar ali. Porque, senão, seria alguém ia estar frustrado na relação. O ministério dela ou o meu ministério ia estar frustrado. Imagina, eu vou para a África e ela tem uma missão aqui de, não sei. Enfim. Para ir para a Ásia, imagine. Então, nossa primeira conversa foi sobre isso, foi sobre missões. E aí deu match.
E aí eu agradeci ao Senhor, porque eu já estava orando, Senhor, Eu por também favor. agradeci ao Senhor. E aí foi até engraçado que a gente saiu, né? Fui na praia, tomando um negocinho, não sei o quê. Aí um rapaz veio evangelizar a gente. Olha, coisa linda. Só que ele não ia para a igreja, a gente evangelizou ele. Mas amém. Só um Pode ponto. falar, meu amor. Por que que Jordi falou assim, sirva, se exponha? Porque, minha gente, a melhor forma de... Não somente... Eu vou puxar do outro ponto, porque senão eu vou me esquecer. Vai. O melhor jeito de você entender que a pessoa com quem você está conversando é uma pessoa que também tem propósito é quando os pastores e os líderes conhecem ela. Porque quando os pastores e os líderes conhecem ela, é sinal de que essa pessoa é uma ovelha. Porque quando a pessoa é ovelha, a pessoa serve, a pessoa se submete, a pessoa está presente, a pessoa é exortada e ouve a exortação com amor, é diligente. Mas quando a pessoa, os pastores e os líderes não conhecem a pessoa, é lobo, meu irmão. Fuja que é lobo, chuta que é laço, viu? Amém. E aí, só depois de tudo isso na minha vida, né, Deus já está me movendo em prol do meu propósito, foi que Érica surgiu, né? E glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe que o coração do homem ele é enganoso. Então, eu poderia muito bem desviar do meu propósito, caso não tivesse a firmeza do propósito e do Deus do propósito. Então, depois de ter isso firmado, apareceu esta bênção na minha vida. E você, minha bênção? E agora caminhamos juntos para Canaã. Amém. Tem uma frase do ator chamado Matthew Henry que diz assim, eu acho que é assim o nome dele. Seja o que for que você faça, comece com Deus. E aí eu não vou dar spoilers do restante não, amor. Chega, vem contigo. Vem com tu com tu. Amém. Segundo ponto. Então, antes de dizer sim, que é quando você entra, né, num relacionamento. Então, primeiro, você descobre quem você é em Deus, você conhece a sua identidade, você vive nela, porque não adianta apenas conhecer a sua identidade, você precisa viver nela, tá? E ter a certeza do chamado que Deus deu para vocês, e esse chamado, esse propósito deu match, chegou o tão esperado namoro. Vocês começaram a namorar e lá aquelas expectativas lá no alto, né? Eu vou comprar chocolate. E ele vai me dar chocolate. Vou levar ela para sair, para jantar. E ele vai me levar para sair no jantar romântico. E aí vai, né, minha gente? Aquele conto de fadas maravilhoso. Hoje eu vou escrever uma carta para ele. Vou dizer que amo ele de novo. E toda aquela fantasia que principalmente nós mulheres gostamos, né, de receber. Mas há uma verdade importante, muito importante, só que ela é muito pouco falada. O namoro, ele foi feito para acabar. Meu Deus, Érica, o namoro foi feito para acabar? Foi. Você não sabia não? Pois foi. O namoro foi feito para acabar e ele vai acabar. Seja ele no casamento ou seja ele com a separação e cada um indo para o seu canto. Mas ele vai acabar, porque o namoro, meus irmãos, não é um estado permanente, não. O namoro, ele é apenas uma ponte. E ninguém vai construir uma casa numa ponte. Quem é doido de construir uma casa sobre uma ponte? Ninguém. Eu não sou. Acredito que ninguém aqui também vai querer construir a casa numa ponte, né? A Bíblia fala que a gente precisa construir nossa casa na rocha, né? Sobre um fundamento firme. Então, esse é o maior erro da nossa geração, é tratar o namoro como um fim em si mesmo. Tratar o namoro como uma zona de conforto, como um lugar para matar o tempo ou para satisfazer os desejos e as carências. E não é isso. O namoro ele não foi feito para nos satisfazer, ele foi feito para nos preparar. Para o quê? Para o casamento. Ou para o fim desse namoro, né? Na separação dos dois. O namoro, ele é um laboratório de observação. Você observa o outro e você também se permite ser observado. É um tempo de preparação para o casamento e não de uma experimentação carnal. Não é um test drive, não. Namoro não, meus irmãos. Namoro sem propósito, sem temor e sem preparo, corre sérios riscos de perder tempo e se ferir. Pode falar, meu amor. Só um detalhe, bem rapidinho.
antes de começar o relacionamento, o namoro, você já consegue observar na pessoa se aquela pessoa de fato ama ao Senhor, né? Aquela pessoa, como é que tá as disciplinas espirituais da pessoa? No conhecer, a gente passou 6 meses nos conhecendo, né, conversando. Foram 6 meses de oração, 6 meses de Leitura da palavra. leitura da palavra. Era gente, Eu parei não. assim, porque como era de outra igreja, né? Aí tinha as doutrinas, né? Inclusive, olhe, vou dizer uma coisa aqui para Outra dica. vocês. O tolo é aquele que erra e não aprende. Erra e não aprende. O inteligente é aquele que erra e aprende. Mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. A dica que a gente dá para vocês: não vão para outras congregações procurar gente para namorar com vocês, não. Não vão, porque nós vivemos, né, intensamente dentro da palavra de Deus, nós mergulhamos na palavra, mas foi difícil, meus irmãos, porque era pensamento diferente. E aí lá ia eu, com as apostilas do Rema, para debater com ele. A gente se encontrava no terraço da casa dela. Aí eu vinha com meus livrinhos e ela vinha com os livrinhos dela do Rema, mostrar grego, não sei o que, como era. Mas isso foi uma coisa difícil. É tanto que, nesse conhecer nosso, a gente tinha muitas dúvidas. Se realmente seria ela a mulher da minha vida e eu o homem da vida dela. Porque estava tendo atritos ali, né? Glória a Deus, foram alinhados. Foram. E é exatamente isso, porque um namoro sem propósito, ele é atalho rápido para o pecado. Não venha me dizer esse negócio, eu tenho um dedo podre. Ninguém tem dedo podre não, meu irmão. Lembra quando eu falei lá atrás, no início, do antes de dizer eu te amo, que pessoas maduras e saudáveis não se relacionam com pessoas imaturas e doentes, insaudáveis? Não tem como, então você não tem dedo podre. O que você pode ter é imaturidade. Amém? Então, você não entra em um namoro para ver no que vai dar. Porque se você fez isso, já perdeu. Já começou errado. Porque namoro não é lugar, meus irmãos, namoro não é lugar para você descobrir se você consegue ser fiel ou não. Não é lugar para você descobrir se você consegue ser íntegro ou não. Porque isso é um pré-requisito do cristão. Amém? Não é um teste. Quer falar? Tá. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual e que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então você percebe que o namoro ele vira uma deformação quando tem mais toques físicos, mãos bobas, amassos, carícias, do que desejo por oração, por palavra, a palavra de Deus, conversas profundas, decisões pautadas na verdade, na palavra do Senhor. Então a forma como você se comporta não revela apenas quem você é, mas quem você adora. Se você não consegue colocar limites no namoro, quiçá conseguirá colocar limites no casamento. Não consegue, porque você não vai deixar de ser a pessoa que você é hoje depois que quando casar, não. Você continua sendo a mesma pessoa, só que com responsabilidades maiores. Então, cuidado. Muitas vezes o pensamento é: não, eu estou plantando agora e não estou colhendo isso aqui no namoro, é porque eu não vou colher mais. Não, a Bíblia fala que o quê? O salário do pecado é a morte. Isso aqui não é uma palavra de condenação não, meus irmãos. Mas isso é uma verdade e que precisa ser falada. Santificação. Nós precisamos ser santos porque o nosso Pai é santo. Amém? Cuidado para não pular etapas. O namoro não é mais uma paquera, mas também ainda não é um casamento. Então, você não vai precisar mais pedir para os pais para começar um relacionamento. Mas vai ter que precisar de autorização para sair. Né? Você vai ainda precisar, digamos que combinou de sair numa sexta-feira e aí está
faltando 2 minutos para vocês saírem, os pais dizem, não vai mais. Amém, tudo certo. Vai ficar um pouquinho chateado? Vai. Mas aí tudo certo, amém. Ah, estou com expectativa de ficar até 10 horas na casa da digníssima. O paizão chega e, macho, só até 8 hoje, viu? Amém também, glória a Deus. A gente precisa entender que, às vezes, os pais, eles negam ou têm algumas observações que a gente não concorda, mas que, às vezes, também não tem resposta, não tem um porquê. Apenas a gente crê que são direcionados pelo Senhor. Se de fato são cristãos, são direcionados pelo Espírito Santo. E ainda mais, não tão espiritual, mas naturalmente falando mesmo, tem aquela história da mãe, né? Você vai sair, a mãe diz, meu filho, leve o guarda-chuva. Aí você vai na janela, tá o solzão grandão assim, ó. Aí você, mas mãe, tá sol. Mas leve, aí você pega e não leva. Anda 500 metros, cai um toró e você se molha todinho. Então, a experiência também conta muito. Então, escutem e entendam que sobre os pais ainda está toda a responsabilidade e a autoridade. Entende? Então, por mais que você tenha pensamentos que parecem ser corretos, às vezes um não, tão simples e sem resposta, é o que o Senhor quer. Então, pode falar, meu amor. Sigam. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu fiquei assim, maravilhada. Estava falando sobre liderança, mas também entra aqui no quesito pais, né? Quando tem aquela pessoa que cuida do farol, que eu não sei o nome, que eu me lembrei desse exemplo agora, tem um farol, tem uma pessoa que cuida do farol. Faroeiro. E muitas vezes, quem está embaixo não consegue enxergar o que está adiante, porque está aqui embaixo. E o mar é muito extenso. Só que quem está lá em cima consegue ver, está vindo um barco, acende a luz, liga o farol, coloca a lâmpada para ali. Enfim, assim são os pais. Por mais que nós tenhamos um pensamento, esse pensamento que eu estou aqui é o certo, mas muitas vezes não é. Porque nós estamos lá embaixo. Ainda não chegou o nosso momento de estar lá em cima. Amém? Amém. Cuidado também para não pular a etapa das relações sexuais. Temos crianças aqui? Não, né? Pode, mas também vou ser bem rapidinho. Eu e Érica, nós planejamos tudo bem direitinho do nosso relacionamento. Nos 6 meses a gente já planejava como a gente ia casar. Então, ia começar a universidade, depois que conseguíssemos um emprego, que conseguíssemos nos sustentar, aí a gente ia casar. E assim foi. Porém, isso durou 5 anos. A gente indica isso? 5 anos, gente. 5 anos, minha gente. É muito tempo. Muito tempo, 5 anos. E foi assim, foi um tempo difícil. Quantas vezes eu não precisei fugir feito José? Nós nos casamos não foi de mim virgens. não, viu? E eu fugi de quem? Fugir do pecado. Exatamente, amém. Isso isso aí. mesmo. E eu me perdi. Amém. Não, voltei. E aí, é esse cuidado. Planejem, mas, como a Érica falou anteriormente, planejem primeiro a vida de vocês. Eu quero trabalhar, quero parar, para depois pensar em entrar em um relacionamento. Porque senão vocês podem se abrasar e acabar caindo. E todo homem, né? E comigo não foi diferente. E se você disser que eu estou mentindo, é mentira de vocês? Todo homem fica na expectativa, né? E eu ficava, meu Deus do céu. Senhor, eu quero casar. Se Jesus voltar antes, eu queria experimentar. Mas amém. Foi difícil. Foi. Porque não venham me dizer que 2 pessoas não têm fogo. Porque tem quando começa a namorar. Porque é a paixão. E por isso precisa de vigilância. Nós precisamos impor limites de horários, de conversas, de distância. É engraçado que quando a gente começou a namorar, já para ir para outro ponto, quando a gente começou a namorar, a gente se via bem mais do que quando foi perto de casar. Os pais de Érica, a estratégia deles foi diminuir a hora. Então, se a gente se via 4 horas, aí passou 2 anos, só se via 3.
Passou 3 anos e se via 2. Eu digo, oxe, está perto de casar. E como foi importante. É. Meus irmãos, como foi importante? Porque eles têm experiência. E eles sabiam, né? Que nós precisamos, e foi até uma coisa que eu tinha colocado aqui, que nós precisamos prestar conta. Nós precisamos prestar conta aos nossos líderes, aos nossos pais, às nossas famílias. Nós precisamos prestar contas, meus irmãos. Amém? O casamento não é o final feliz de um conto de fadas, mas o início de uma missão onde 2 deixam de ser 2 para se tornarem uma só carne. O casamento é mais do que um contrato social, é uma aliança de sangue. E aí agora a gente vai tratar, bem rapidinho, olha o tempo, tu tá vendo? Tempo. Bem rapidinho sobre os 3 pontos logo após o casamento, que é o relacionamento com os pais, com os filhos e com o seu, segundo Érica, cônjuge. Cônjuge. Seus pais, eles não vão ser mais importantes do que o seu esposo e a sua esposa, certo? Eu sei que aqui não tem... Tem alguém casado aqui? Não sei. Meu Deus! Fora eles, não tem mais ninguém casados, né? Então serve como vacina. Amém? Nossos pais, eles não são mais importantes do que os nossos cônjuges. Se você casou com ele ou com ela e não com seus pais. Então, a sua prioridade, depois de Deus, vai ser o seu cônjuge. Amém? E tem uma coisa importante também no namoro, que é não querer, vou voltar para cá, vocês vão entender, não querer se meter na criação do seu sogro ou da sua sogra. Eles sabem o que estão fazendo, a criação é deles. Até para que a gente tenha respaldo também, depois que casar, eles não quererem se meter no nosso relacionamento. Porque não pode, minha gente. Nossos pais, eles não podem se meter. O que eles podem é dar conselhos, né? E muitas vezes pessoas imaturas escutam a mamãe e o papai depois que casa. Briga com e fica brigando seu com cônjuge, seus né? cônjuges. Aí vou falar com a minha mãe. Conselho. Anule isso, risque isso. Briguei, vou dormir na casa da mamãe. Risque isso. Você não precisa ficar falando todas as brigas que acontecem, discussões, porque depois você se resolve e quem vai ficar com raiva do seu cônjuge é seus pais. Então, tenham sabedoria. Amém? Relacionamento com os filhos. Da mesma forma que é com os pais, 70% da vida de vocês vão viver com o seu cônjuge. Digamos que eu vou viver 100 anos da minha vida. 30 anos, eu me casei contigo, eu tinha 20, enfim. Digamos que uma pessoa casa com 30, certo? 30% da vida foi com os pais, 70% vai ser com a sua parceira. Da mesma forma vai ser com os filhos também. Os filhos daqui a pouco, Maria daqui a pouco, né? Voa. Ela é a Quero nossa pensar flecha. nisso agora não, vamos... Amém por isso. Então, nossos filhos não são mais importantes do que o nosso cônjuge. Entre Maria e meu esposo, depois de Deus, ele é a minha prioridade. Amém. E não a minha filha. E Amém? os filhos, eles são postos ao mundo para voar mesmo. Nossos filhos são do Senhor. Nós não precisamos pensar em tirá-los do mundo, não, mas para que eles sejam referência de cristãos no mundo. Amém? Amém. E o relacionamento com o cônjuge. Cuidado para não esfriar, né? Tenhamos esse cuidado para não esfriar. Eu apontei, tu disse cuidado para não esfriar. Então, quando você casar, cuidado para não esfriar. Esse amor que você tem agora no namoro, continue. Continue dizendo, eu te amo. Te amo. Você é maravilhosa. Maravilhoso. Você é linda. Lindo. Eu quero janta. Continue falando, continue se declarando, continue levando flores. Amém? Continue dizendo o quanto que você confia, meus irmãos. E assim, eu sei que não precisa falar sobre isso, todo mundo sabe, mas eu vou falar. Dinheiro não é mais meu ou dela. Érica, antes de mariar, Érica trabalhava e o dinheiro era nosso, né? Agora só eu estou trabalhando fora de casa, porque ela trabalha em casa, viu? E muito. E aí, o dinheiro que chega na minha continha, às vezes eu nem vejo.
Porque ela é muito melhor com finanças do que eu. Então, e aí ela tem a minha continha, né, e tal. Pelo amor de Deus, vou contar uma coisa. Eu fui comprar pão. Quando eu fui passar, o cartão tinha R$2. Tava tudo na conta dela, cara. Eu, moça, peraí, deixa eu pedir a minha esposa. Ô, vergonha. Mas aí então, dinheiro, frustração, glória, não é mais só de um, são dos dois. Os dois estão caminhando juntos, amém? Amém. Então, o que você tem renunciado pelo outro, né? Deem, minha gente, liberdade para seus futuros maridos jogarem bola, sim. Obrigado, meu Deus. Pelo amor de Deus, não prendam, não. Tenham vida também com suas amigas. Saibam que seus maridos, eles vão estar jogando bola com o povo da igreja. E ele é crente. Amém? Então, deem liberdade para isso. Não seja aquela mulher controladora. Misericórdia. Mas é bem certo também que o marido ele precisa entender que se for, vai ter pelada. Mas faz 3 semanas, 4 semanas que eu não saio com minha esposa. Ou ela está de TPM. Eu vou vixe, TPM. Vou deixar de ir para a pelada para poder dar um tempo de qualidade, tal, entendeu? Amém. Então lembrem-se, casamento não é para se fazer feliz, é para fazer o outro feliz. E lembrem também de uma coisa, você vai escolher alguém para namorar / casar, não apenas para isso, para assinar um papel, mas com a pessoa que potencialmente vai criar os seus filhos e liderar o ministério com você. Então escolham bem e façam valer o seu sim. Amém? E aí a gente finalizou com uma frase que diz assim: do sim ao sempre, um pacto selado no altar, sustentado na cruz e coroado na eternidade. Glória a Deus.